Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos responder as perguntas da semana. É a sessão de número 52. Muitas perguntas bem interessantes, tá certo? E eu respondo numa linguagem bem simples para que todo mundo compreenda, tá? Essas problemáticas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta é encaminhada pelo Ramon, né? Ele me pergunta se o inseticida Malathion resolve o problema dos nematóides nas suas plantas. Olha, Ramon, eu não gosto de ficar falando muito desses problemas, principalmente, né, de inseticidas, digamos assim, comerciais. E o Malathion, ela é um dos inseticidas assim considerados perigosos, tá certo? Então, eu vou comentar um pouquinho aqui, tá, sobre esse inseticida. Eu acredito que você deva procurar uma outra alternativa, tá certo? Bom, começando desse produto específico, né? O Malathion, tá? Ele é um inseticida, tá? Basicamente de contato e ingestão, tá certo? Então ela só vai ter o efeito, tá? Se principalmente insetos, né, tiver o contato direto com o Malathion ou ela consumir, tá certo? Produto que tenha esse princípio ativo. E o Malathion não é recomendado para nematóide, então você não vai ter resultado se você aplicar o Malathion, tá certo, no seu substrato, ok? Apesar delas poderem ser aplicadas diretamente no solo, né? Mas ela não vai ter efeito no nematóide em si, tá certo? Eu acredito que se você puder, na verdade, eu não sei quais as suas plantas, né? Você pode fazer a poda radicular, tá certo? E fazer o replantio, principalmente em substrato estéreo, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Como você poderia esterilizar o substrato. Tem várias formas de você esterilizar, pelo vapor de água, tá? Ou ainda pela esterilização solar, que são alternativas, digamos assim, baratas, e você vai conseguir fazer em pequenas proporções para as suas plantas, tá certo? Então, são, digamos assim, alternativas preventivas que eu acho interessante que você faça, tá certo? Só para você ter uma noção, eu já cheguei a ter mais de 15 mil plantas, né, no nosso orquidário, e nunca tivemos problemas com nematóide devido,
voltar a esses procedimentos que nós sempre realizamos, tá certo? A segunda pergunta é encaminhado pela Evelise, né? Obrigado, Evelise, sempre com a gente aqui, né? E ela me pergunta se pode fazer estaquia a qualquer época do ano, né? Pois ela é do Nordeste, tá certo? E também pergunta se pode usar a vermiculita para fazer estaquia de portes maiores. Você pode sim fazer, tá, a estaquia, tá, o ano inteiro aí no Nordeste, tá? Para quem esteja no Nordeste, Norte e Nordeste, vocês podem e devem fazer, tá certo, a estaquia, desde que tenha, né, condições de ter água, tá certo? Não impede, porque a alta temperatura as plantas vão estar enraizando, vão estar crescendo o ano todo, tá? Essa é a grande vantagem, né, tá, de você e eu mesmo estarmos aqui, tá, para podermos fazer o trabalho, digamos assim, o ano inteiro, tá certo? Com relação à vermiculita, você pode, tá, utilizar sim a vermiculita como substrato da estaquia, tá certo? Em para qualquer tamanho de estacas, tá certo? A única coisa que você vai ter que ter, na verdade, a bandeja, né, ou até mesmo tubete, tá certo? Para estaquia de materiais de maior porte, tá certo? Mas você pode sim, né? E você sabe também que a vermiculita, no seu processamento de altas temperaturas, ela já vem praticamente estéril, tá certo? Eu tenho alguns vídeos, né, para quem está assistindo aqui essa resposta, eu tenho alguns vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, sobre a estaquia, tá certo? Que não precisa ser somente a vermiculita, existem outros que eu utilizo muito, né? A casca de arroz carbonizada, tá certo? Eu utilizo também a fibra de coco tratada, tá? Com muito sucesso, tá certo? Então eu vou deixar aqui, se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Eunice, Eunice também sempre está com a gente aqui, né? Pergunta sobre as formigas nas avencas delas, né? Como ela pode resolver, tá, esse problema das formigas nas avencas. Tem formigas, né, que não causa tanto problema, tá certo? Mas existem também formigas que podem causar problemas indiretos, né? Que eu já comentei aqui, que é as formigas que carregam as cochonilhas e os pulgões, tá certo? E também algumas formigas que, na verdade, aproveitam a situação do vaso e faz os ninhos nos vasos. Parece que não, mas tem, tá certo? Então, eu acredito no seguinte, tá certo? Se você, por exemplo, né, aplicar, por exemplo, o óleo de nim, tá certo? Tempo em tempo, você vai, na verdade, repelir esses insetos. Você também pode usar plantas repelentes, tá certo? Existem várias plantas repelentes, tá certo? Eu mesmo tenho usado a menta, né? Alecrim, tá certo? Como esses repelentes. Você pode fazer o uso desses materiais. Ou o óleo de nim, né, tempo em tempo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses vídeos, seria bem interessante também, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta é encaminhada pelos Marcos Fontoura, né? Ele pergunta se o tanino é prejudicial às plantas. No caso, ele pergunta da planta begônia, tá certo? E ele ainda me pergunta, né, se essas cascas de pinos, né, compostados, né, elas continuam tendo tanino, tá certo?
Olha, Marcos, uma pergunta bem interessante, eu vou responder aqui, mas eu já coloquei alguma coisa sobre isso nos vídeos, né? Quando eu falei da casca de pinos, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá? Mas primeiro vamos falar sobre o tanino, né? O que é o tanino, né? O tanino, na verdade, é um complexo de ácidos orgânicos, né? Substâncias orgânicas, a grande maioria ácidos, né? Presentes nas cascas, né? Inclusive na cerne dos troncos, tá certo? Então, é lógico que em altas concentrações desses produtos elas podem prejudicar, sim, de alguma forma, né? As plantas como um todo, tá? Principalmente no sistema radicular. Por isso que se faz, por exemplo, a compostagem, né, da casca de pinos e outros materiais para que esses elementos diminuam um pouco no substrato como um todo, tá certo? Mas eu já falei aqui também da importância da acidez, né? Dependendo da planta que você cultive, tá certo? Você precisa sim de um certo acidez, né? E a begônia, ela tem, digamos assim, uma preferência para substrato um pouco mais ácido. A retirada total do tanino eu não acho interessante não, tá certo? Mesmo porque é ela que dá, na verdade, tá, a durabilidade desses materiais, né? Muitos desses taninos acabam dando a durabilidade, tá, desses materiais, tá certo? Então, vai depender muito, né, desses taninos, né? Porque cada material, cada substrato vai ter concentrações de diferentes tipos de ácidos orgânicos, né? Então, o tanino em si é diferenciado. É muito fácil, né, você comentar que o tanino dá problema no cultivo das plantas. Não é bem assim. Eu irei fazer um vídeo na íntegra sobre esse assunto que eu achei bem interessante, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pelo Vitor, né? Uma pergunta bem interessante, né? Qual o melhor coach para frutíferas e suculentas? Vai depender muito da frutífera, vai depender muito da suculenta, tá certo? Como são os dois são plantas praticamente perenes, interessante que você utilize coach, né? Que dê maior prazo de nutrição dessas plantas. Então, de 9, 12 meses, talvez seja o mais adequado, tá certo? Com relação às porcentagens de nitrogênio, fósforo, potássio e mais alguns outros componentes, vai depender muito da formulação, tá? Da fase em que a sua planta esteja, tá certo? Ela está na fase de crescimento pleno, está na fase, digamos assim, de floração, de frutificação. Aí você vai ter que escolher, tá certo? Essas que tenham, por exemplo, né, nesse caso da floração e frutificação, maior concentração de potássio, tá certo? E menor de nitrogênio e fósforo, ok? Então isso é um pouco complicado falar aqui nessa sessão de perguntas e respostas. Esse tema eu vou gravar um vídeo, tá? Falando dessas fases com relação, tá, aos adubos mais interessantes, tá certo? Eu mesmo não conheço, porque são vários fabricantes de coach, tá? Com diversas formulações, tá certo? Então, é interessante que você converse, principalmente com a pessoa, né, que está vendendo esses produtos, tá, para o seu uso. Vocês viram que as perguntas estão cada vez mais técnicas, né? Mas a gente tá aqui para isso mesmo, tentar passar as informações, né? Como o nosso público é muito amplo, né? Tem desde pessoas com 12 anos, tá certo? Até engenheiros aí, colegas que estão assistindo nosso vídeos, né?
é muito complicado passar informações assim nessa sessão de perguntas e respostas, tá certo? Mas eu não vou esquecer não, Vitor, né? E o nosso outro Marcos, a gente vai fazer outros vídeos com relação a isso, mas eu tenho que tentar passar de uma forma que todos entendam aqui, tá certo? Mas se você não entendeu algum assunto, né, não entendeu alguma expressão que eu comentei aqui, por favor, encaminhe as suas perguntas, né, e sugestões, tá certo? Isso vai ajudar muita gente aqui e ajuda também o nosso canal, tá certo? Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!